galera, aqui é a Juke, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no AMD Brasil e hoje a gente tem o lançamento de mais um monstro, Ryzen 9 3900 XT, chegando aí com mais 100 MHz de performance. Se você não é por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem comigo. Então, o que estava bom melhorou mais um pouquinho. A AMD fez alguns refinamentos nos processadores, no projeto todo de fabricação, com alguns refinamentos na produção dos processadores. A AMD resolveu que ela iria lançar alguns novos modelos e daí surgiram o 3600 XT, 3800 XT e o vídeo de hoje, que é o que a gente vai falar, 3900 XT. Então, basicamente, houve um aumento de 100, 200 MHz nos clocks dos processadores e esse refinamento não seria efetivamente uma nova geração, mas já pode aparecer na sua casa. Então, vamos começar falando sobre qual é a estrutura que você precisa ter para fazer um bom uso desse processador. Então, primeira coisa é a plataforma. O soquete aqui é um AM4, então se você tiver uma placa-mãe com esse soquete, provavelmente você está bem. Supondo que você não tenha um A320, que nós não recomendamos a utilização de um processador com um TDP tão alto numa placa-mãe com um chipset mais básico, tirando essas situações mais críticas, provavelmente você vai estar de boas. No caso, se você tem um processador de segunda geração instalado na sua placa e você gostaria então de passar para um processador de terceira geração, você vai precisar fazer um update na sua BIOS. E caso a sua placa-mãe tenha o chipset B550 ou X570, de fábrica já vai ter suporte à terceira geração. Agora que você verificou essa possibilidade de você instalar o processador na sua placa-mãe, vamos falar sobre algumas características específicas da terceira geração. Os processadores Ryzen 3000, eles têm suporte ao PCI Express 4.0. Caso a sua placa-mãe não seja do chipset B550 ou X570, infelizmente você não vai ter suporte à última geração do PCI Express, mas vai continuar funcionando da mesma forma, você pode ficar tranquilo. A única coisa é que você não vai conseguir desfrutar dessa largura de banda que justamente veio a mais com o PCI Express 4.0. Agora falando um pouquinho da parte de refrigeração. O Ryzen 3900X ele vinha com um cooler box, e no caso do 3900 XT, o cooler box não vai estar incluso. O que a AMD recomenda é que você verifique um kit de refrigeração líquida ou um cooler a ar que seja eficiente para conseguir dissipar 105 watts. Lembrando que quanto melhor for esse kit de refrigeração, melhores vão ser os seus clocks no overclock. Então fica a dica que se você conseguir pegar aquela gordurinha a mais na qualidade da sua refrigeração, você só tem a ganhar. Além do overclock do processador, você também consegue fazer overclock nas suas memórias. Nativamente, o processador vai ter suporte até 3200 MHz, obviamente DDR4, né? Só pra, se você tá meio perdido aí, de repente mora numa caverna, estamos na DDR4, tá bom? Mas se você quiser subir com frequências acima da 3200, você pode comprar os módulos que têm suporte, obviamente, a essas frequências, e aí você seta lá na BIOS para fazer esse overclock na sua memória. Lembrando que, né, o seu processador, sua memória e a sua placa, o seu chipset, precisam ter suporte, todos, né, todo o kitzinho precisa ter suporte a esse overclock. Esse processador tem 12 núcleos, 24 threads, o base clock dele é de 3.8 GHz e o boost clock 4.7 GHz. Lembrando que em relação à versão 3900X, houve um aumento de 100 MHz no boost clock. Esse é um processador voltado para o pessoal que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se você é um criador de conteúdo, se você gosta de jogar, se você é aquele tipo de pessoa que vai fazer edição de vídeo, edição de imagem e precisa dar aquela conferidinha em alguma informação também no Google Chrome, fica tranquilo que esse processador dá conta do recado. Inclusive, a gente fez alguns testes de renderização e, galera, não conseguimos usar 100% dele durante os renders.
Só para vocês terem uma ideia, como eu tive que fazer alguns testes nesse processador, infelizmente, a gente acabou abrindo Photoshop, Premiere, After Effects, todos os programas que a gente precisava usar ao mesmo tempo. E aí eu pensei assim, vou mandar renderizar, e enquanto eu estou renderizando no Premiere, vou continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. E foi assim que o computador se comportou. Era como se eu não estivesse renderizando nada. E eu acredito que é justamente esse tipo de atividade que os criadores de conteúdo gostariam de estar fazendo sem ter nenhum tipo de travamento ou lentidão durante os seus afazeres. E antes da gente passar efetivamente para os testes, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura Zen 2, que é justamente com base nela que o Ryzen 3900 XT foi construído. A primeira característica do AMD Sense-Me é o Pure Power, que consegue manter a temperatura homogênea e também ajudar na parte de energia. Eficiência energética é justamente um dos pontos mais fortes da Zen 2. Outro ponto muito importante é o Precision Boost, que ele vai aumentar o clock à medida que você está precisando de mais desempenho conforme a tarefa que você estiver fazendo. Obviamente que o clock vai ser menor se você só estiver navegando na internet, porque não há necessidade de você ter aquele seu water cooler ali fazendo uma pressão enorme se você não está precisando de performance naquele instante. Mas a partir do momento que você começa a abrir seus jogos, seus programas de edição, aí o boost clock começa a aumentar e você consegue sentir realmente o poder do processador. Lembra que eu falei que quanto melhor for o kit de refrigeração, melhor vai ser o desempenho? Então, temos mais uma tecnologia que vai te ajudar nisso, a Extended Frequency Range. Quanto melhor for o seu kit de refrigeração, maior vai ser o seu boost clock. Então, você realmente não vai precisar fazer aquelas super mega configurações, porque isso já é intrínseco na arquitetura, e a única coisa que você vai ter que fazer é fazer a instalação do seu kit de refrigeração. Além disso, existem várias tecnologias que utilizam a inteligência artificial, não é mesmo? E sim, a inteligência artificial também está presente na arquitetura Zen 2. Quando e como que ela está presente? Através da Neural Net Prediction e também da Smart Prefect. A Neural Net Prediction, ela vai no bit by bit do seu processador e verifica qual que é o próximo processo que ele vai ter que executar com base no que você está rodando. Então, se você está rodando um Excel, ele já sabe mais ou menos quais são os processos que o Excel pede. E, consequentemente, de acordo com o programa que você estiver utilizando, ele já vai prevendo. O Smart Prefect, ele vai um pouquinho mais longe. Ele pega no seu sistema de armazenamento os próximos arquivos que talvez sejam necessários serem puxados para o seu processador e depois executados. E por que isso é importante? Porque o sistema de armazenamento é o sistema mais lento. Porque se você tem um super SSD, provavelmente você também fez um overclock na sua memória. Então, supondo que você esteja utilizando aí uma memória de 3.200 MHz, comparado com a velocidade de um HD, certamente é muito mais rápido se o arquivo já está na sua memória e o seu processador só precisa pegar aquela informação e executar. E depois de toda essa sopa de letrinhas, vamos à finalização do vídeo para que vocês possam finalmente ver esses testes maravilhosos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like. Se você quer ver o seu setup nas nossas redes sociais, é só mandar a fotinho pra nós que a gente posta lá. Fica tranquilo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.